Terminou o julgamento no Supremo Tribunal Federal a respeito da validade dos decretos das armas, das munições, editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Depois de muitos anos em que nós tivemos um referendo popular, em que a população defendeu o armamento das pessoas para defesa, e muitos governos deixaram esse assunto na gaveta, sem regulamentar o assunto. Agora, com a proximidade da eleição, com alguns casos que apareceram aí de violência extrema entre apoiadores de um lado e de outro da política, o Supremo resolveu tirar isso aí da gaveta. Rapidamente o ministro Fachin, numa decisão liminar, revogou os decretos e ontem terminou no plenário virtual o julgamento 9-2. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça foram contrários ao relator. Os outros ministros todos, obviamente, votaram como Fachin. O professor Paulo Cunha Bueno, que é um especialista nas questões ligadas ao direito penal, ao direito criminal, é professor da PUC, advogado criminalista, sempre participa aqui do Jornal Gente para nos explicar algumas notícias, e essa, claro, que carece de muitas explicações jurídicas sobre o feito da Suprema Corte. Professor Paulo Cunha Bueno, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Quais são os argumentos jurídicos que foram levados aí pelo Supremo para tomar essa decisão de suspender os decretos da Presidência da República a respeito do tema? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro, bom dia, Thaís, Sônia, Cláudio Humberto, bom dia aos ouvintes da Band. Bom dia, professor. Pois é, Pedro, é uma situação até bem sui generis aqui o que aconteceu no julgamento que aconteceu, que foi concluído na data de ontem. Isso porque foram propostas, os decretos do presidente Bolsonaro flexibilizavam um pouco o acesso às armas. Não é essa flexibilização que se fala à torta e direita. Na verdade, não. Flexibilizou em alguns pontos, regulamentou muitas questões que inclusive nem têm visibilidade na imprensa, que é questão de armas históricas, questão de armazenamento de armas, porque a verdade é que os decretos em torno da questão de armas virou uma concha de retalhos. Você tinha portarias de vários órgãos do Exército, enfim, que foram se sucedendo e, de uma certa forma, os decretos do presidente Bolsonaro deram uma organizada no tema de uma maneira geral. O ponto é que havia, evidentemente, alguns detalhes de flexibilização, especialmente quando fala da da comprovação de efetiva necessidade para a aquisição de armas com a finalidade de defesa, que são aquelas armas que você adquire mediante autorização da Polícia Federal. Então é a arma do cidadão que efetivamente quer fazer uso dela para se defender e que muitas vezes ao longo dos últimos governos se viu obstado a esse acesso em função justamente de um critério altamente subjetivo e discricionário, que é a comprovação de efetiva necessidade. Isso é um critério muito difícil de você diagnosticar, porque ele é um critério praticamente que demanda um exercício de futurologia, né? Enfim, você simplesmente atestar que um dia foi assaltado, que um dia foi abordado numa esquina de farol, etc., não se mostrava como bastante a evidenciar que o indivíduo futuramente teria necessidade de lançar a mão de uma arma para se defender. Bom, como é frequente acontecer, os partidos políticos que não têm representatividade bastante no Congresso para derrubarem da maneira, pela via correta, pela via ordinária, um decreto presidencial, que é o voto no parlamento, descobriram uma metodologia que se tornou regra, que é judicializar a questão. Então essas ações que vieram propostas aí pelo PSB e pelo PT, justamente quiseram burlar essa incapacidade legislativa que eles deveriam ter para derrubar os decretos contra que eles se manifestam como contrários. E aí a gente pega um Supremo Tribunal Federal, nitidamente numa agenda que contraria a política atual do presidente da República e que, por outro lado, já mostrou isso em diversas oportunidades, a gente tem comentado isso sempre aqui no jornal, de que ele gosta efetivamente de exercer um poder e para além das fronteiras do que deveria ser a questão judicial. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia. Essa questão aí tem outras nuances que são graves, né? Tem o detalhe de que o ministro Fachin, ao conceder a liminar, atropelou um colega que estava gravíssimo
que era o juiz prevento do caso, né? Quer dizer, ainda que tivesse sido uma nova alegação, lá, uma nova ação do PT, aquilo tinha que ser apreciado pelo juiz que estava com o processo nas mãos, né? Mas não, o ministro Fachin atropelou o colega e esse atropelamento foi está sendo avalizado pelo plenário, foi avalizado pelo plenário. E além disso tudo, e também da interferência completamente inacreditável que nós estamos vendo, as seguidas interferências do Supremo em prerrogativas de outros poderes e decisões de outros poderes, temos o desrespeito, essa eu acho que é a questão mais importante, o desrespeito à vontade expressa nas urnas por mais de 2/3 dos brasileiros no referendo de 2005. 2005. Esses decretos aí que mais ou menos flexibilizam ali o comércio de armas no Brasil, ou a venda de armas para quem desejar, cumprindo uma série de requisitos, são decretos que cumprem aquela decisão de 2005 do referendo. Vivemos num país que é isso mesmo, a Suprema Corte ignora não só questões regimentais ilegais, como essa que fez com que o Fachin atropelasse o colega, né, o ministro Nunes Marques, que faz com que o Supremo, mais uma vez, interfira em ato do Poder Executivo, e anulando, inclusive, e também, mas sobretudo, me parece completamente inacreditável que o Supremo, a nossa Corte Maior, ignore o que foi disposto lá no referendo de 2005. É mais ou menos como o atual presidente, aquele garotão lá que é o atual presidente do Chile, ignorar a decisão do referendo popular que rejeitou a nova Constituição. É como, não, olha, apesar disso, a Constituição vai valer. É a mesma coisa, né? O que é que o senhor acha disso? Agora, o problema é o seguinte, recorrer a quem? Só se for ao bispo. Olha, Cláudio, você levanta 2 pontos absolutamente insólitos na nossa história jurídica com o Supremo Tribunal Federal. E eu vou começar até pelo primeiro que você destacou, que é o fato do ministro Fachin, em que pese um pedido de vista do ministro Nunes Marques, que tem pouco mais, por volta de 11 meses, ele dá uma decisão liminar a despeito do processo estar com vistas para apreciação do outro ministro, do colega. Isso é insólito dentro do Supremo Tribunal Federal. Você literalmente está menosprezando o seu colega que está avaliando o caso, a questão. E se você for ver o despacho liminar, for verificar no detalhe, ele faz a menção que já faz um tempo, etc., e que o avizinhar das eleições reclama uma decisão. Olha, esse pedido de vista, como eu disse, ele tem aproximadamente 11 meses. A média de um pedido de vistas no Supremo, pelo menos da última vez que eu analisei esses números, é de 3,7 anos. Quer dizer, fica nítido que ao passar por cima do ministro Nunes Marques, havia uma agenda muito pessoal e muito específica do ministro Fachin no interesse de fato, constranger a população a não ter acesso às armas. E, novamente, usa a desculpa do avizinhar-se de um pleito eleitoral, muito parecido com aquela história de você proibir operações nas comunidades do Rio de Janeiro em função da pandemia. Então, cria-se uma emergência que não tem relação de causa e efeito alguma com o fundamento da decisão dele. Até porque se o indivíduo hoje quiser comprar uma arma, nós que estamos aí há uns poucos dias da eleição, ele só vai receber essa arma provavelmente daqui 4, 5 meses. O processo para aquisição de armas continua extremamente burocrático e com uma diligência enorme. Né? E o outro ponto que você levanta é o referendo, né? Esse desrespeito ao referendo, que 64% da população em 2005 deixou claro que de fato quer ter acesso às armas, quer poder exercer o direito de legítima defesa de forma eficaz e não torná-lo simplesmente uma fantasia jurídica inexequível, porque você dá ou pelo menos quer ter o direito a, né? Não ter o direito assim, ter opção. Eu pessoalmente como cidadão eu defendo o direito. Eu não quero arma, não tenho interesse nenhum em ter arma, mas eu defendo o direito das pessoas que queiram. Então, com certeza. Trata-se disso, né? Como boa parte do mundo faz, né? A gente lembra sempre aqui da segunda emenda americana, uma das mais importantes, que mesmo com alguns casos de violência crescente nos Estados Unidos dentro de escola, tal, esse é um ponto pacífico da população americana. Né? E da qual não se abre mão. Você vê o seguinte, esse desrespeito ao referendo popular mostra um cenário muito preocupante, onde o povo brasileiro ele não tem ainda a consciência cidadã
que nós esperaríamos de uma nação evoluída. É muito grave isso. Não vejo, assim, dentro de uma perspectiva democrática, algo que seja mais poderoso, ou deveria ser, do que um referendo popular. Professor Paulo Cunha Bueno conosco sempre aqui para explicar as notícias mais importantes do mundo jurídico. Essa, sem sombra de dúvida, é uma delas. Está aí, então, a decisão do Supremo 9-2 pela derrubada dos decretos do presidente da República a respeito da questão do porte, da posse e da compra de munições. Professor, boa semana para o senhor. Até a próxima, hein? Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes da Band. Até a próxima.